Eu quero, nesta noite, estar lendo com vocês, se a irmã Valéria puder botar na tela aí, eu quero ler com os irmãos, Deuteronômio capítulo 2, versículo 7. Eu queria ler, vocês lerem comigo esse texto aí, para a gente fazer uma reflexão, né, no dia de hoje, para logo a seguir a gente poder participar da nossa celebração de ceia. Está lá? Leia comigo, por favor. Pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nesses 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês e não tem faltado coisa alguma a vocês. Amém? Este texto aqui é um texto que o próprio Deus transmitiu ao povo dele na travessia do deserto, né? Através do profeta Moisés. Então Deus falou desta maneira para aquele povo. E as travessias do deserto, os 40 anos do povo de Israel na travessia do deserto, é uma sombra, é um paralelo, é um exemplo, né? Para a gente como igreja, nós como crente, nós como servos do Senhor Jesus Cristo. Então, esses 40 anos de caminhada no deserto, é a nossa jornada espiritual, né? Eu tenho mais de 40 anos de jornada, né, Edinaldo? Você também deve ter, né? Mais de 40 anos nessa caminhada, né? Alguns têm mais de 50, outros têm mais de 60, né? Pacífico, mas a Manlé deve ter mais de 50 anos na jornada da fé. E alguns estão com 5 anos, com 10 anos, com 15 anos, né? Mas estamos caminhando a chamada jornada da fé, jornada cristã, né? Estamos caminhando. Agora, uma coisa a gente tem que ter consciência, né? Na jornada da fé, a gente tem muito mais para agradecer do que para reclamar. É verdade? Eu acho que eu, particularmente, tenho muito mais a agradecer do que para reclamar. Eu não lembro das coisas ruins que aconteceram comigo. Só lembro das coisas boas que estão acontecendo. Amém? Amém? Eu não fico agoniado porque aquilo aconteceu, ou relembrando coisas que porventura aconteceu, que me entristeceu, me deu prejuízo. Não lembro disso, não. E nem lembro também das alegrias passadas, não. Eu lembro da alegria do momento de hoje, deste culto, né? Eu vou lembrar, a lembrança deste culto, eu vou continuar celebrando amanhã. Que culto abençoado, que culto maravilhoso. Então a vida é assim, a vida caminhada da fé é assim. A gente vai caminhando sempre com razões para celebrar, para agradecer, né? E nunca reclamar. Olha, às vezes nós reclamamos do pouco que nos falta e agradecemos muito pouco pelo muito que temos, né? Às vezes nós reclamamos pelo pouco que nos está faltando e nós deixamos de agradecer pelo muito que já temos recebido. Amém? Na caminhada da fé, na jornada da fé, sem dúvida alguma, nós já recebemos tanta coisa, tanta bênção, tanta maravilha, tantos milagres, que nem faz efeito as lutas, os problemas, as dificuldades, as enfermidades que passamos. Mas é uma tendência do povo, como foi no povo de Israel, a gente esquecer, né? Esquecer dos benefícios do Senhor, ou não lembrar das bênçãos que nós recebemos. Aí nós ficamos muito prisioneiros da bênção de hoje, né? Esquecemos da bênção de ontem. E Deus repreende a gente claramente, em nunca esquecer das bênçãos que o Senhor fez presente na nossa vida, nos dias que antecedem o dia de hoje. Se estamos aqui, foi Deus que permitiu. Se estamos com saúde, foi Deus que permitiu. Se estamos bem, é porque Deus permitiu, é Deus que livrou, é Deus que cuidou. Então, sempre dando agradecimento ao Senhor por aquilo que nós
temos recebido. É muito perigoso, né? Muito perigoso, é muito ruim, muito indevido as pessoas darem atenção ao sucesso das pessoas que não servem a Deus, né? Às vezes a gente veja aí as pessoas pegam a nota, né? A nota da vida, do privilégio de algum jogador, de algum ídolo, e fica, poxa, que camarada, hein? Como que ele está, né? Onde que ele conquistou, quanto ele ganha. Aí a gente fica às vezes admirando com essas besteiras, né? Com essas injustiças, com essas coisas absurdas do mundo aí. Ele fica vibrante. A gente tem que admirar mesmo, vibrar, é com o sucesso de quem consegue servir a Jesus no tempo de hoje. É com um jovem que tem coragem de ser fiel ao Senhor no dia de hoje. É um homem e uma mulher que é fiel um ao outro através da convicção, da certeza que eles têm em Jesus, né? Então a gente precisa ter essa consciência que a gente tem que admirar, é a fé do meu irmão, né? A carreira do meu irmão, é a jornada espiritual de cada um de nós, né? A gente não precisa, portanto, ficar aí admirando, mas até invejando, né? Até invejando o sucesso do ímpio, né? Sucesso do ímpio. Gente, o sucesso do ímpio é vaidade, é engano, é engodo, é passageiro, né? Agora, o sucesso da fé, não. Esse aí é eterno, é glorioso, é bendito, graças a Deus. Olha, a gente tem outro cuidado que a gente tem que ter nessa jornada da fé, é o cuidado, a atenção, de não querer imaginar que Deus não foi tão bom para você quanto foi para o seu irmão ou para o seu próximo, né? A pessoa pensa assim que Deus foi tão bom para o Sérgio, não foi tão bom para o Sérgio quanto foi para mim. Meu querido, não pensa isso não. Deus é bom em todo o tempo para todos aqueles que temem, que guardam, que amam o seu bendito nome. Glória a Jesus. Agora, na caminhada da fé, na jornada espiritual do povo de Israel, tinha dois tipos de bênção. Tinha as bênçãos coletivas do povo, né? Isso eram as garantias. E tinha essas bênçãos do povo, essas garantias, elas são promessas que dependiam da fidelidade do Senhor em cumprir a sua palavra. Então era compromisso com Deus de cumprir a sua palavra. É as bênçãos coletivas que o povo recebia, né? A bênção da sombra que fazia durante o dia, né? Da nuvem de fogo que fazia durante a noite. Então havia uma provisão de Deus para permitir, para tornar suportável a caminhada do deserto. E essas bênçãos todos dividiam, todos participavam, né? São as bênçãos coletivas. Essas bênçãos coletivas é compromisso com Deus, né? Agora tem as bênçãos individuais, as bênçãos pessoais, as bênçãos particulares, né? Essas dependem individualmente de cada um de nós, do modo que a gente corresponda às bênçãos coletivas, tá? Quando eu correspondo às bênçãos coletivas de Deus, eu começo a receber as bênçãos individuais, né? Aí é outra coisa. Tem pessoas que conseguem alcançar algumas bênçãos, alguns privilégios maiores com Deus, é porque essa pessoa corresponde às bênçãos que Deus tem derramado na sua vida, na sua trajetória, no seu dia a dia. Então essa pessoa, ela corresponde com atitude, corresponde com gratidão, corresponde com reconhecimento e com disposição de engrandecer, de louvar, de exaltar e de agradar o Senhor da glória, o nosso Salvador Jesus Cristo. Olha, na jornada da fé, ou jornada do deserto, a gente tem duas alternativas. Ou focamos no que é da fé, ou focamos no que é da vista, né? A comparação que a gente faz, nossa caminhada é essa. Ou focamos no que é da fé,
ou focamos no que é da vista, né? Se você tem a sua caminhada cristã, se você estiver focalizando, o seu foco estiver aí nas vitrines, né? Nas vitrines, nos luminosos da vida, né? Nos painéis da vida, né? Nos convites, nos banquetes da vida. Se você estiver focalizando nisso, é uma forma de ver a vida. Se você estiver focalizando só nas tragédias, nas dificuldades, nas lutas, nas guerras, na fome, nas pestes, das crises, é o modo de você estar vendo a sua trajetória. Mas se você focar no que é da fé, você vai ver o seguinte, que a nossa caminhada é de bênção em bênção, de vitória em vitória, e Deus cada dia está presente com a gente, e nós somos testemunha que Ele é fiel para guardar a sua palavra e cumprir em nós cada dia. Glória a Jesus. Agora, a gente, nesta trajetória espiritual, a gente tem que chegar à seguinte conclusão. A cada ano que passa, e nós já temos passado aqui, vamos completar 13 anos, 12 anos, passando aqui um final de ano. Cada ano que passa, irmãos, a gente tem que chegar à seguinte conclusão. Cada ano que passa, não dá para nós crentes termos assim, uma posição espiritual vacilante. A gente precisa, cada ano que passa, aí ser mais sólido, mais firme, mais constante na fé. Cada ano que passa, eu preciso ser mais crente no ano que vem do que fui no ano passado. Eu preciso ser mais bênção do que eu fui esse ano, no ano que vem. Eu preciso servir melhor, eu preciso adorar mais, eu preciso louvar mais, eu preciso envolver mais com o Senhor Deus. Então não é tempo da gente vacilar, né? A gente ficar cocheando em dois pensamentos, ficar aí olhando para trás, né? Ficando encantado com os oásis da vida, né? Ou ficando com medo das lutas e das provas. Não, é tempo de avançar, é tempo de conquistar, é tempo de prosseguir, é tempo de estar continuando a nossa caminhada. Não dá para desistir, não dá para recuar. A nossa palavra de ordem é essa: continuemos, prossigamos, avancemos, porque esta é o nosso destino e a nossa vida. Olha, a gente nesta caminhada da fé, nós ou encontramos tudo o que precisamos para sermos felizes, sermos contentes, ou vamos morrer, tá? Vamos morrer. Você não aguenta ser crente sem as bênçãos, as realidades espirituais na sua vida. Não dá na jornada da fé a gente ficar brincando de ser crente. A gente brincou de boca para fora, não viver a realidade do Espírito, não viver a paz, não viver as bênçãos, não viver a alegria, não viver a esperança, não viver o poder, não viver a beleza que a fé tem. Se você não viver a realidade espiritual da fé, você vai morrer, meu filho. Não vai aguentar atravessar a sua jornada. Então, a gente tem que ter consciência do seguinte: olha, se eu não encontrar satisfação, se eu não encontrar conforto espiritual, se eu não encontrar paz espiritual, se eu não encontrar sentido de viver, se não for real na minha vida o que é promessa, o que é a palavra de Deus, nós, ou eu e você, nós não resistiremos provas, nós não resistiremos tentações, nós não aguentamos obstáculo, nós desistimos, nós vacilamos, nós recuamos e assim por diante. Então, a palavra é essa: não dá para viver cocheando em dois pensamentos, ou é ou não é, ou vai ou fica. Mas a palavra de ordem é essa: não recue, não desista, prossiga, porque a bênção está cada dia mais próxima de mim e de você. Olha, a lógica é essa, a compreensão do deserto para o povo de Israel é essa: ninguém aguenta
uma vida no deserto, ou na jornada da fé, sem ter três coisas: sem a bênção, sem a presença de Deus, sem as suas bênçãos e sem a sua ajuda e proteção. No deserto espiritual, ninguém sobrevive sem a presença de Deus, sem as suas bênçãos, sem a sua ajuda e a sua proteção. Agora, se eu tenho a presença de Deus, se eu tenho as suas bênçãos, se eu tenho a sua ajuda e tenho a sua proteção, dá glória a Deus, porque a vitória é sua. Dá glória a Deus, porque você é um vencedor. Dá glória a Deus, porque você vai caminhar e vai vencer a sua trajetória. Nessa jornada espiritual, o povo de Israel durou 40 anos. 40 anos, né? Foram 40 paradas. Não era uma parada por ano, não. Tinha parada que durava mais, né? Outras duravam menos. Mas foram 40 paradas em 40 anos, né? Até alguns tinham parada. Aí nessa trajetória, nesse caminho no deserto, que durou 40 anos, mais ou menos 2 milhões e 600 pessoas no deserto, 2 milhões e 600 pessoas, havia três grupos. Tinha um grupo da frente, o grupo do meio e o grupo de trás. Esses três grupos eram subdivididos em 3 subgrupos. 3 subgrupos. Tanto no grupo da frente, como no grupo do meio, ou no grupo de trás, tinha esses 3 subgrupos. Havia o grupo dos animados, dos motivados, dos incentivadores, dos obedientes, dos conselheiros, dos ajudadores, dos auxiliares e dos líderes. Havia esse grupo. Se não tivesse esse grupo, Moisés não aguentava aquela missão. Então havia esse grupo. Havia no grupo do meio, ou no grupo do meio, da frente e de trás, havia os agradecidos, os que reconheciam a liderança, os cumpridores de ordem, os facilitadores da condução no deserto, os participantes e os apoiadores. Mas também, tanto no grupo da frente, como no grupo do meio e de trás, havia outro grupo. Grupo dos revoltados, dos murmuradores, dos ingratos, dos insatisfeitos, dos facciosos, dos semeadores de contendas e dúvida, dos desobedientes, dos questionadores da liderança, do plano de Deus, contagiando com sugestões, mas esse grupo tinha pessoa pronta para prostituir, para farriar, distorcer a razão do deserto, opor a ordem, rebeldes e ingratos. Aí, companheiro, a gente tem que saber aonde eu quero sintonizar nessa caminhada. Se você ficar caminhando com caboclo murmurador, você vai virar murmurador. É verdade? Se você caminhar com gente desobediente, você vai ficar desobediente. Se você andar com gente rebelde, você vai ficar rebelde. Se você admirar pessoas ingratas, você vai ficar ingrato. Não é? Então, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Se você anda nesse grupo aí, você vai virar isso. Mas se você anda com um grupo daqueles que são gratos, daqueles que são fiéis, daqueles que são santos, que são obedientes, daqueles que reconhecem, que servem, você também será como estes homens, como essas pessoas. Aleluia! Na caminhada do deserto, a gente aprende que as unidades que temos que ter na jornada. Unidade que temos que ter. Essa unidade a gente tem que ter. A unidade, principalmente, por exemplo, em nossa comunidade, em nossa igreja, a gente não pode abrir mão dessas unidades. Primeiro, unidade de propósito. Diga comigo, unidade de propósito. Segundo, unidade de fé. Terceiro, unidade de pensamento. Amém? Unidade de propósito, unidade de fé, unidade de pensamento. Nós não podemos ter desunião, não ter unidade nesses 3 aspectos. A igreja para crescer, a igreja para desenvolver, para alcançar os projetos, os sonhos, o ideal
que Deus tem para ela, a gente precisa andar na unidade de propósito, na unidade da fé e também na unidade de pensamento. Seja o vosso pensamento o mesmo um do outro. Isso é unidade. Unido de coração, sabe? A gente precisa, irmão, ser unido de coração. Quando nós temos uma unidade de coração, nós facilitamos a vida espiritual, torna mais aplausível a caminhada, mais festiva, mais alegre e mais confortante, mais agradável fica a nossa caminhada. Agora, se você despreza o convívio do seu irmão, despreza o contentamento da reunião, despreza a comunhão de um culto, né, de um convívio em família, você dificulta a sua vida, você não facilita a fé, não facilita a caminhada, né? Mas quando estamos unidos, um ajuda o outro, um incentiva o outro, um alegra o outro, e assim por diante, é um ajudando o outro. Eu preciso da sua ajuda para eu continuar. Nós precisamos um do outro para prosseguir a nossa jornada. Se nós formos bênção um para o outro, a vida fica mais fácil, a caminhada fica mais agradável. Agora veja bem, essas garantias que Deus deu aí, que eu li, Deus que deu a garantia para um povo no deserto, 2.600 pessoas no deserto lá, andando 40 anos, né? Aí eles tinham esquecido até de umas bênçãos que eles perceberam um pouco tarde. Eles perceberam que naquele caminhada a roupa não gastava, nem o sapato desgastava. Aí Deus teve que lembrar: olha, vocês estão sabendo que a roupa de vocês no deserto não gasta? Que o sapato de vocês também não gasta, né? É eu que estou fazendo isso por vocês. Aí, palavra de Deus que foi para aquele povo e também é para nós nos dias de hoje. As promessas e as garantias que Deus nos dá nessa caminhada. Isso é promessa de Deus, não pode abrir mão não, tá? Aí você tem uns contraditórios aqui, você tem que resolver isso aí com você, sabe? Aqueles crentes mal resolvidos na fé, mal resolvido na fé, é alegre, é aquele crente que melancia, né? Melancia, verde por fora e vermelho por dentro. Sabe o que é, né? Desse jeito. Agora, a gente tem que ser resolvido, irmão, na fé. A gente tem que ser aquilo que nós acreditamos e possuímos de Deus. Veja bem, o texto que eu li aí, põe de novo aí, irmã, aí está aí, olha aí. Eu quero que você, isso aí não é palavra de homem, é palavra do Senhor Deus. E você tem que ter consciência que essa palavra, se você é crente, você tem que participar dela. Você tem que ser possuidor dela. Você tem que ser compromissado com ela. Verá, os tem abençoado em tudo que vocês têm feito. Os tem abençoado em tudo que vocês têm feito. Amém? Aleluia. Irmão, eu não posso ficar sem a bênção de Deus em nada que eu vou fazer. Eu preciso ter a bênção de Deus cada dia, cada instante, para cada projeto, para cada sonho, para tudo que eu empreendo a fazer. Eu tenho que pedir, eu tenho que buscar a bênção do Senhor. E Deus prometeu: olha, eu os tenho abençoado em tudo que vocês têm feito. Agora, se você tem feito alguma coisa e está faltando a bênção, por favor, reveja os seus conceitos, reavalie aí o seu comportamento, a sua atitude, porque alguma coisa está errada. Segunda coisa, Ele cuidou de você em sua jornada por esse deserto espiritual. O meu tem quase 50 anos, o seu não sei quantos anos tem, mas eu posso falar: até aqui o Senhor tem cuidado de mim. Amém? Aleluia. Você não pode abrir mão disso, irmão. Você tem que ter consciência plena, dizer: olha, até aqui Deus cuidou maravilhosamente de mim. Ele foi bom comigo, Ele me livrou, me abençoou, me sustentou e assim por diante. Essa é a promessa que nós
precisamos apropriar. A terceira coisa que ele falava é o seguinte: olha, eu tenho estado com vocês durante esses 40 anos. É possível que você não tenha estado com Deus, mas Deus nunca faltou no culto, viu? Ele nunca fez ausente do culto. Nos cultos de oração, nos cultos de ceia, nos cultos das irmãs de quarta, de terça-feira, Deus sempre fez presente, confirmando. Deus falando, eu tenho estado com vocês durante toda esta jornada que você tem caminhado comigo na fé. Amém? A terceira coisa, aí é sério, né? Porque essa aqui compromete mesmo. Aí eu vou, alguém vai ficar meio apavorado com isso aqui, né? Versículo 4, a parte 4. E não tem faltado nada, coisa alguma tem faltado. Quem diga amém aí? Pastor, não tem faltado dinheiro. Pastor, tem faltado amigos. Não, peraí. Deus não está mentindo para nós não, gente. Ele não está enganando nós não. Ele falou, olha, na minha presença, sob os meus cuidados, não vai faltar nada para vocês, coisa alguma. Isso que é o problema. A gente quer que Deus, veja bem, tem uma expressão na jovem, as pessoas querem que Deus dá para eles, mas eles não querem dar nada para Deus. Ou seja, eles pedem para Deus, mas não obedecem o que Deus pede, não é? Irmão, se você for obediente na fé, caminhar na fé, olha, pode descansar que Deus é fiel em cumprir a sua palavra. Não vai te faltar nada, coisa alguma, o Senhor vai suprir para a nossa vida. Aleluia! Agora, pastor, isso é absurdo, numa crise dessa, momento desse, é coisa de crente, irmão. Isso é coisa de crente, né? Crente é crente, irmão. Crente não anda por fé. Nós não andamos por vista não, né? Nós andamos por fé. E nós apropriamos daquilo que é absurdo, né? Que é absurdo para os homens. E nós, em Deus nós temos. Agora, por favor, não seja uma pessoa que vai chegar para Deus. Está me faltando tudo. Está me faltando isso, está faltando aquilo. Irmão, faz isso não. Faz isso não. Quando você for falar essa oração, fala assim, Deus, perdoa meus pecados, as minhas rebeldias, a minha ingratidão. Perdoa, meu Senhor, o modo que eu tenho te servido que não é bom. Me ajude a ser mais crente, a ser mais fiel, a ser mais santo. Aí, com certeza, essa palavra vai ser real na sua, na nossa e na minha vida. Amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos. Aleluia! Glória a Jesus. Aleluia, o Deus tem abençoado você em tudo que você tem feito. Ele tem cuidado de você na sua jornada. Não importa quanto tempo passa, se você viver 90 anos aqui na igreja, na vida espiritual, é 90 anos Deus com você, tá? É 90 anos, se você viver só um pouco tempo aqui na fé e Deus te levar, enquanto você caminhar aqui na terra, é Deus cuidando de você, é Deus te suprindo, é Deus estando com você. Glória a Jesus. A minha presença não vai te faltar, diz o Senhor. É ceia, é a última ceia. Momento a gente fazer algumas considerações, avaliações na vida. Estamos terminando o ano. Daqui a alguns dias nós estamos no nosso culto da virada, né? Daqui a alguns dias, o culto da virada. Se a gente olhar para trás, na verdade, eu lembro uma vez que as pessoas falavam assim, bom para 70. Imaginava que o melhor ano era o ano 70. 70 passou.
Aí, de 1000 passará, mas 2000 não passará. 2000 passou. Algumas pessoas, eu lembro da minha mãe e falo, eu não chego no ano 2000 não, Daniel. Viveu até 2020. 2020. Irmãos da glória, irmãos, seja consciente que enquanto tiver vida, tem esperança, enquanto tem fé, tem alegria, aleluia, enquanto tem esperança, tem festa, glória a Jesus, e nós estamos aqui para celebrar a nossa vitória na jornada, celebrar a nossa vitória na jornada, aleluia.